Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. E quando você falou isso aí, eu me lembrei de algo, né? E você é reconhecido dentro da empresa dessa forma, e também o César te reconhece muito desse jeito. O César sempre fala, o Greco é o melhor cara para resolver problema. E ele falou assim, Antunes, o Greco é o seguinte, ele vai lá, às vezes na época lá do estresse, né? Na época da fadiga, As corridas. da corrida, o cliente vindo para brigar, aí diz o César que o cliente chegava no 12, brigando com você. Aí você ia lá, resolvia o problema. E depois que o problema estava resolvido, você tratava o cara como se nada tivesse acontecido. Não é pessoal. Conta pra gente aí, como é que a pessoa desenvolve essa mentalidade, Greco, de resolução de problema? Eu acho que tudo é a forma como você vê as coisas. Então, primeira coisa, o que a gente faz lá na empresa, né, vai prejudicar as pessoas? Não. É errado? Não. É feito para ajudar ou para prejudicar? Para ajudar. Então, tudo isso eu coloco na ponta do lápis. E isso a gente pode fazer em tudo na nossa vida, Antunes. Você tem um amigo, como é que é esse amigo? Ele faz bem pra você ou ele faz mal? Ele te dá bons conselhos ou maus conselhos? Como é que é a vida dele? Ah, eu tô no trabalho, o trabalho é como? Ah, eu tô no relacionamento, esse relacionamento é como? Em tudo na nossa vida a gente pode fazer esse crivo de avaliação. Então por que eu consigo fazer isso? Porque eu confio naquilo que eu faço, ok? Eu tenho plena convicção que tem um propósito, porque, irmão, eu tenho 20 anos de empresa. Já sentou muita gente comigo lá, casal que estava separando, irmão brigando com irmão, filho brigando com pai brigando com filho. Dívidas, coisas acontecendo naquela família, gerando discórdia. Quando eu olho para a Bíblia fala que isso não é de Deus. E o pastor César ensinou uma coisa muito importante. Tudo aquilo que te afasta de Deus não vem de Deus. E aí eu completo essa frase falando assim, Deus não pode se opor a ele mesmo. Ele nunca vai criar uma regra que vai contra ele mesmo, porque ele é o alfa e o ômega. Ele não vai entrar em contradição. Forte. Você está entendendo? E eu falo isso lá na empresa, eu falo, tudo aquilo que te afasta de Deus não vem de Deus. Não importa se é uma métrica, uma metodologia, uma cultura, um ensinamento, não importa, não importa. Se está te afastando de Deus, não é de Deus. Porque Deus não vai contra ele mesmo. Ele jamais vai te dar um ensinamento ou vai te falar alguma coisa que vai contra ele. Ele não vai fazer isso. Você está entendendo? Isso está escrito na Bíblia. Chega lá os fariseus lá e fala com Jesus, não, isso é Beelzebu. Jesus dá o quê? Dá canelada. Como é que pode dizer Beelzebu expulsar Beelzebu? A resposta está na Bíblia. Então, as pessoas elas não conseguem entender todo esse cenário. E aí elas vão ruindo aos poucos, sabe? Ah, eu não vou vencer. Não, eu não vou conseguir isso. Eu acho que eu consigo enxergar assim, Antunes, que como eu já escutei um pastor falando, uma separação não é da noite para o dia. São sementes que vão sendo plantadas ao longo de anos. Chega um dia que um dos dois lados toma uma decisão. Esse dia é o dia do problema. Mas é a resolução do problema, não é o início do problema. Então a nossa vida é como? A pessoa ela vai indo num caminho e ela fala assim, eu queria fazer uma viagem. Mas ela não se programa, ela não acredita que vai dar certo, ela não começa a poupar um dinheiro, ela não tenta um cartão de crédito, ela não consegue fazer nada. Ela acha que simplesmente tem que ser rico para poder fazer uma viagem. Não é. Meu Deus, é forte isso, hein? Não é. Tem coisas... O inimigo, ele põe na nossa cabeça um sentimento de sabotamento muito grande, de sabotagem. Coisas simples, Antunes. Eu conheço pessoas que falam assim, o meu sonho era ir em Portugal. Eu falo assim, por que... Isso é coisa verídica, tá? Sim. Por que você não foi? Não, é muito caro, eu não consigo ir. Eu falei, mas você já calculou? Eu falei, você já procurou saber? Nem projetou, né? Não procurou informação nenhuma e já está estabeleceu dentro dela um pré-conceito. É um Exato. pré-conceito. Quando a gente fala de pré-conceito, a gente vê sempre de uma forma pejorativa, mas não é. O que é o pré-conceito? É você já acreditar naquilo que você nem mexeu. E aí uma pessoa veio conversar comigo, falou, qual que é o seu sonho? Eu queria ir para a Europa. E por que você já foi? Por que você não vai? Não dá, muito dinheiro. Eu falei, mas você já calculou?
Não, mas é um absurdo, é tudo em euro. Eu falei, não, peraí, vamos lá, respira. Aí eu coloco, instalo o drive do Antunes, né? Respira aí, peraí. Você já calculou? Teve uma pessoa, uma vez que eu peguei o telefone e comecei a resolver junto com ela ali. Falei, vamos ver quanto é que tá a passagem aqui? Tá X. Ó, quanto é que tá o euro? Tá tanto. Ó, vamos abrir aqui a CVC, alguma coisa aqui para poder ver. Uma empresa especializada. Aí a pessoa vai lá, nossa, eu não sabia que era assim. Eu falei, mas por que você não procurou? E isso é em várias coisas na nossa vida, irmão. Outras pessoas, qual que é o seu objetivo? Ah, eu queria comprar um carro. E aí, já viu? Não dá, é muito caro. Eu falei, mas muito caro como? Você já tentou? Ou você só vai comprar se for um 0? Porque às vezes não. São escadas. A nossa vida é feita de escada. Hoje você não pode ter o carro que você quer, mas amanhã você pode ter. Hoje você pode não ter o imóvel que você quer, mas amanhã você pode ter. Hoje você pode não viajar para onde você quer viajar, mas amanhã você pode conseguir. Porque tudo é feito através de um processo em que Deus vai nos capacitando e nos colocando na rota que a gente precisa. E as pessoas, elas não entendem esse circuito. O fato dela estar vendo algo limitado, simplesmente ela acha que ela não vai conseguir. E isso é uma mentira do diabo nas nossas vidas. Nós precisamos entender que a gente tem um processo para chegar na Terra Prometida. O povo não teve que passar no deserto, mas chegou. Perfeito. Perfeito? Então, se a gente olha por esse aspecto, por esse âmbito, você consegue entender como que Deus vai trabalhando na nossa vida. Maravilha. Uma outra coisa que eu queria que você trouxesse para o pessoal, né, sobre essa questão de é comum, mas tem a possibilidade de se tornar extraordinário. Eu lembro muito de uma história que vocês contam, que lá atrás, quando a empresa ainda era muito pequena, não tinha expandido nada. Antes de todo o processo de crescimento, e antes do processo lá onde, naquela época, o César doou a empresa e depois, quando voltou, tiveram os problemas. Então, quando a empresa era muito pequena, o César falava, isso aqui ainda vai ser muito grande. Sim. Isso me chama atenção, por quê, Greco? Às vezes as pessoas, elas entram numa empresa e aí elas falam assim, cara, essa empresa já é grande, eu quero trabalhar nessa empresa porque ela é grande. E às vezes as pessoas desprezam um projeto que é pequeno porque acham que aquilo nunca vai ser grande. Como que você ouvia isso? Quando o César falava, isso aqui ainda vai ser muito grande, mas você via que era muito pequeno. Como é que isso soava dentro de você? Isso é muito interessante porque, assim, quando você escuta isso sem entender um pouco da fé, parece que são palavras jogadas ao vento, entende? E apesar de eu estar vendo no meu ambiente que era pequeno, eu estava vendo na minha realidade, no que os meus olhos conseguiam ver, que era pequeno. Só que eu sempre tive uma coisa, Antônio, que é assim, eu creio, quando é Deus que está falando, eu acredito, entende? Então, assim, por eu já ter experiência da igreja, de estar vendo as profecias acontecendo, de ver as coisas estarem, de alguma forma, sempre chegando a mim, e eu olhando a vida do César e olhando ele como um homem de Deus, não tinha dúvida no meu coração. Agora, se você perguntar, Greco, como que ia acontecer? Quando? Qual as circunstâncias que Deus ia liberar ali para que isso acontecesse? Eu não sabia de absolutamente nada. E nem o próprio pastor César. Ele já falou isso, né, em algumas reuniões nossas. Tem hora que chega situações para resolver que ele também não sabe como é que vai ser na hora. Só que aí entra o quê? A intimidade com Deus. É você depositar todas as suas fichas em Deus. E isso é o grande diferencial da empresa hoje, né? Sempre foi, na verdade. Só que hoje está muito mais aflorado, está muito mais nítido, está muito mais claro. Tanto que até nós, né, como colegas de trabalho, às vezes precisamos passar por algumas situações. O que a gente fala? Vamos orar. Né? E você também aprendeu isso, né, num momento ali, aquele episódio lá de 1 ano, né, para fazer uma tomada de decisão. E eu tive isso lá atrás. A diferença entre nós é que você veio aprender isso mais, né, depois que você entrou, que foi depois de mim ali. Mas eu aprendi isso mais lá atrás. Quando o César falava, um dia nós vamos ser grandes, nós temos que nos preparar, nós temos que fazer, temos que acontecer. Eu acreditava por quê? Porque tudo que ele se propunha a fazer, fazia bem feito. Então já tinha outros projetos que nós estávamos encabeçando dentro da empresa que ele falava assim, vamos fazer tal coisa, vamos implementar tal procedimento, vamos fazer isso aqui, a partir do mês que vem nós vamos fazer de tal jeito. Uhum. Tudo que fazia dava um resultado. Às vezes não era o resultado esperado, a gente ia lá e ajustava.
Então, quando ele falava isso, dentro do meu coração, eu não conseguia enxergar como que ia ser feito. Mas a certeza de que ia acontecer, eu tinha. Você entendeu? Então, eu nunca tive dúvida nenhuma de... agora, claro, se você falar assim, você imaginava que ia ficar deste tamanho? Aí não imaginava. Quando ele falava assim, um dia nós vamos crescer, vamos ser grande, eu imaginava que era, sei lá, uma sala num prédio, alguma coisa, né? Uhum. Aí eu imaginava, vai ter uns 30, 50 funcionários, sei lá, alguma coisa assim. Deus sempre vai te surpreender. Sempre. E foi o que aconteceu com a gente também. Hoje tomou uma dimensão que a gente não sabe mais o que vai acontecer. Deus toda hora vem e derrama algo novo, com novas perspectivas, com projetos novos, planos novos. E hoje eu já prego isso, tá? Eu falo isso muito lá para os liderados. Ô, Greco, e assim, uma coisa que eu acho bem relevante, né, em toda essa história da Sete é o seguinte. E aí, onde, né, tem pessoas que estão assistindo esse podcast, elas não sabem, mas uma vez por ano, a Sete Capital, ela faz lá a conferência da empresa. Uhum. E essa conferência da empresa, que antes era uma coisa só interna, hoje ela é uma coisa de proporção externa. Então, vem pessoas de vários lugares do Brasil, vem pessoas de outros lugares do mundo para essa conferência. Que é uma conferência da empresa, porém, é uma festa de celebração, Sim. onde normalmente acontecem por 2 dias. E ali são sempre 5 pastores no primeiro dia, mais 5 no segundo, mais 2 ou 3 bandas. E ali são 2 dias de muita celebração, um culto de celebração e um culto muito profético. Mas é uma empresa que promove, não é uma igreja. Então, essa perspectiva de a empresa que traz o reino, a empresa que entende o reino, a empresa que vive os princípios, que vive os valores do reino. Uma empresa onde as decisões para serem tomadas, elas precisam de oração. Uma empresa cristocêntrica. Casou muito com a minha ideia de vida. E aí, lá em 2020, no treinamento no Dínamos, eu coloquei o primeiro slide do treinamento. Não existe sucesso sem Deus. Uhum. O César fala, não tem como liderar sem Jesus.